e agora para falar sobre mercado. Agora há pouco, né, a gente falava a respeito dos efeitos para preço de petróleo, óleo de soja, grão de soja também, são alguns dos fatores que foram atingidos também pelas negociações de paz, do acordo de paz entre o Hamas e Israel, algo que ainda vai ser construído nas próximas 6 semanas, as decisões que vão ser tomadas, além da assinatura oficial desse acordo. Mas o fato é que isso atinge diretamente commodities e commodities agrícolas. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo com o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco aqui do Agricultura BR, ao vivo, e vamos falar um pouco de mercado. Neste caso específico, Ronaldo, nós estamos com um cenário em que tem a influência do presidente Trump nos Estados Unidos, que assume agora, nos próximos dias. Nós temos também toda a sensibilização em relação ao acompanhamento de lavouras na América do Sul, principalmente Brasil, e agora tem esse fator, né, que é positivo e que atinge, de certo modo, as commodities. Como é que você interpreta este momento para o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. É um momento bastante crítico de realmente 8 ou 80. Ou a gente vai ter uma forte valorização no preço da soja brasileira, ou a gente vai ter uma queda generalizada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas apesar de parecer confuso, deixa eu explicar aqui o que a gente imagina que possa acontecer. Sobre esse primeiro ponto, Fabiano, o cessar-fogo de Israel e Hamas é extremamente importante. Não pelo fato só da influência do petróleo, porque a gente sabe que ali é a região que mais de 30% do petróleo mundial passa por ali, pelo Estreito de Hormuz, mas, sobretudo, pela influência do presidente Trump. Ele já vai tomar posse dia 20 agora, em segunda-feira, já com esse trunfo, dizendo que ele foi o grande responsável por esse cessar-fogo. É importante a gente entender que não é acabar com a guerra em definitivo ainda. É um acordo de 42 dias, 42 a 43 dias de não serem atacados, um ao outro ele não se atacar, começa a partir de domingo. Em troca disso, o Hamas vai devolver 33 reféns que eles têm, e Israel vai devolver para o Hamas mais de 1.000 presos terroristas que eles têm ali. Então é um acordo muito complexo e não podia ser outra pessoa, tinha que ser o Trump a encabeçar esse acordo. Foi o enviado dele, tinha uma equipe ali do Biden, o Biden fez uma chamada dizendo, olha, isso foi um trabalho comum, a minha equipe com a equipe do Trump, mas todo mundo sabe que foi muito mais o pessoal que o Trump enviou, porque o Trump que começou a costurar um acordo entre Israel e os países vizinhos, entre o Bahrein, entre o Catar, e o último país que entrar nesse acordo ia ser a Arábia Saudita, e o Hamas ataca justamente para não deixar esse acordo ir para frente, para a Arábia Saudita não reconhecer Israel como Estado. Então é um problema que ele começou lá atrás, ainda estava na mão do Trump, e aí virou uma guerra dia 6 de outubro do ano passado, e agora a gente está vendo o Trump voltar, e ele pode já subir ali na sua posse dizendo que ele começou a resolver a guerra. Por que isso é importante, não só no sentido do petróleo, como eu disse? Porque os 100 primeiros dias de um governo, Fabiano, mostra para o mercado e mostra para a população o que esse governo vai tratar como prioridade. E o Trump, ele começar já dizendo, estou resolvendo uma guerra, já no seu dia de posse, é um recado de que ele vai cumprir, ou pelo menos vai tentar cumprir, todas as suas promessas de campanha. Essa era uma promessa de campanha. Eu vou resolver o problema de Israel e Hamas. E se ele já dá sinais de que está fazendo isso no seu primeiro dia de posse, o mercado entende que as outras promessas também vão ser cumpridas. Então, que ele vai tratar como prioridade exatamente aquilo que ele estava dizendo em campanha. Parece uma bobeira dizer isso, mas é uma verdade. Às vezes a gente sabe, o político promete uma coisa e ele vai cumprir 2 anos depois, ele vai ou não cumpre. Então, o Trump já está começando, dando o recado para o mercado que ele vai cumprir aquilo que ele estava prometendo em campanha. E o nosso principal medo do mercado, são a respeito das taxações. Então, peraí, ele falou que ia resolver a guerra, já está resolvendo, então ele falou também das taxações, provavelmente ele vai taxar. O que se especula é que logo no primeiro dia de posse ele assine mais de 100 ordens ali em diferentes áreas, para imigração, para políticas ambientais,
e também a taxações. A expectativa do mercado é que ele taxe o mundo inteiro entre 10% e 20%, isso pode pegar o Brasil, aquela fala dele sobre o Brasil, sobre a Índia, que ele taxe o Canadá e o México em 35% e taxe a China em 60% já logo no primeiro dia. Caso ele faça isso segunda-feira, o mercado vai virar um caos. Então a gente pode se preparar para uma semana bastante agitada. Caso ele não faça, ainda vai ficar essa dúvida. Peraí, o que ele vai fazer com essas taxações? Então, essa resolução, Israel e Hamas agora, ela não só é importante do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de petróleo, mas também é importante para saber o rumo político que o Trump vai seguir nesse seu início de posse, Fabiano. Muito bem, Ronaldo. Ronaldo, e indo por essa linha, né, nós estávamos, como eu disse, com um mercado vindo de uma maneira que eu vou dizer interessante. Nós tivemos os cortes de estoques nos Estados Unidos, principalmente. O Departamento de Agricultura trouxe cortes relevantes para milho e para soja. Aqui a Conab também, por sua vez, trouxe também uns cortes importantes nesta semana no seu levantamento de safra. E isso mostrou um cenário até muito mais agressivo, tanto de uma instituição, a instituição americana, quanto a instituição brasileira em relação a enxergar a agricultura. E com o dólar alto, isso abriu uma oportunidade muito interessante de negócios para o produtor, principalmente para o sojicultor brasileiro. Esse fator, ele chega a mudar um pouco essa linha, esse ambiente um pouco melhor que nós tivemos por alguns dias após esses cortes, principalmente do departamento norte-americano? Acredito que muito pontual, viu, Fabiano? Vamos igual o Jack Estripador aqui por partes. Deixar de lado um pouquinho esse cenário político, que ele vai ser de fato o ponto mais importante para a tendência, mas se não fosse um ano de posse, se não fosse um ano de briga comercial China e Estados Unidos, vamos olhar para a balança tradicional de oferta e demanda. O que o mercado está entendendo? Que o Brasil está na véspera de uma colheita. A gente ainda tem o mercado interno pagando prêmios melhores do que o mercado de exportação. Primeiro porque o chinês estava se preparando para essa guerra com o Trump, está muito bem estocado, comprou muita soja dos Estados Unidos, mas também comprou ali o volume tradicional do Brasil, porque o chinês também está aumentando o seu consumo interno. Mas esse período agora é tradicionalmente um período que a gente sofre uma pressão, começa a sofrer uma pressão de queda à medida que a soja brasileira vai entrando. Só que esse ano não está a mesma situação, mas um pouco parecido com o que nós vimos em 2021, muita chuva. E essa chuva vai atrasando as máquinas a entrarem nas lavouras, mas também vai deixando as umidades dos grãos muito altos. A umidade do grão muito alta, né, para usar menos plural aqui. E isso vai atrasando. Então, agora, o mercado, olhando para a soja, ele está vendo, esperando qual ritmo vai começar a colheita do Brasil. Já deveria estar num ritmo maior. Ano passado, a gente já tinha em torno de 2 a 3% de área colhida para esse período. Essa semana, a gente ainda está com menos de 2%, menos de 1%. Então, semana que vem, o número de colheita no Brasil, ele vai trazer muito impacto, não só no Brasil, mas também para Chicago. E uma coisa importante da gente pontuar, Fabiano, é que qual que é o número que o mercado tem como oficial? Não é nem o número da Conab, não, viu? O número que começa a impactar, de fato, as bolsas são os números divulgados pelas trades, divulgados entre aspas, elas divulgam entre elas ali. E aí as trades são multinacionais, tem sede lá fora, as filiais aqui no Brasil começam a mandar lá para fora, ó, colheita está tantos por cento, e isso vai impactando os preços em Chicago. A gente, aqui na Royal, tem uma metodologia muito parecida com a trade, de fazer esse apontamento de área colhida, até para a gente jogar um número que a gente sabe que é bem parecido ou bem próximo com o número que o mercado está monitorando. Então agora, a gente está com atraso de colheita, isso é indiscutível, só que isso ainda não está precificado. A partir de semana que vem, se essa colheita não avançar, ela já tende a começar a fazer uma pressão. A pressão de alta, obviamente. A colheita avançando é o contrário, a pressão é de queda. Então a gente já tem Chicago dando uma segurada, a gente já teve ontem um movimento de queda, hoje caindo mais de 1% e bem generalizado. Milho também caindo bastante. Então, a pressão de uma entrada de um produto novo, a entrada da colheita brasileira, ela está se mostrando. Sempre que o Brasil começa a colher, começa o movimento de queda para as bolsas. Mas isso não quer dizer que o mercado interno ainda não paga bem.
as primeiras sojas que estão sendo colhidas, que vão ser colhidas, ainda são muito atrativas para o mercado interno, mas isso é curtíssimo prazo. Fevereiro em diante, esse cenário já vem diferente. Agora, para te devolver, sobre o milho, Fabiano, bom, milho disponível é quase poucos estados, praticamente só Goiás que tem milho disponível da safra passada, mas a gente tem Paraná já começando a colher. As primeiras colheitas ali no Paraná surpreenderam com produtividade, pelo menos as lavouras que nós acompanhamos, deu melhor do que o esperado, e é importante a gente ter uma certeza. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul vão entregar para o mercado, a partir de agora, final de janeiro, 14 milhões de toneladas de milho verão. Então, isso também vai trazendo impacto a médio prazo. No curtíssimo prazo, falando para fechar janeiro, os preços tendem a se manter firmes, porque ainda tem uma procura do mercado interno pela soja, ainda tem uma procura do mercado interno pelo milho. Até fevereiro a gente consegue exportar pelo menos 1 milhão de toneladas. Então, no curtíssimo prazo, os preços tendem a se manter firmes, caindo um pouquinho. No curto prazo, para a soja, é isso que a gente acabou de discutir, para o milho, é o clima. O NOAA está dizendo que o laninha pode se dissipar em março, já não ter mais laninha, e que em fevereiro a gente já pode ter clima melhor para o sul do Brasil e para a Argentina. A gente já tem os mapas mostrando as chuvas voltando para o sul do Brasil. Isso se confirmando, sobretudo para a Argentina, a gente vai mandando embora aquela pressão de problema climático, que o Laninha sempre traz esse susto. Toda vez que fala em Laninha, o mercado pensa, vai quebrar tudo, vai quebrar o sul do Brasil, vai quebrar a Argentina. Então o NOAA está dizendo que tem uma chance de em fevereiro esse Laninha começar a se dissipar. Então para o milho, o que vai impactar de fato vai ser se esse clima vai ser benéfico ou não. Então, para te devolver, Fabiano, isso falando dos fundamentos. Agora é importante a gente ter em mente o que vai mais pegar para a tendência dos preços soja e milho para esse ano. É, de fato, se a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra comercial ou não. Então, agora, semana que vem, segunda-feira, a gente vai esclarecer o principal ponto de preço para a soja esse ano. Então, tem esses fatores que eu estou falando de fundamento, de clima, de oferta e demanda, mas esse ano o que vai mandar no preço é política internacional, Fabiano. Tá certo. E aqui o José Paulo Amarília, ele está falando do interior do Mato Grosso, ele está dizendo que tem tanta casa de aposta no Brasil que nós deveriam considerar ter uma aposta se vai influenciar ou não o governo americano com o governo chinês nesses mercados. E a pergunta fica, né? Fica com essa expectativa em relação a se vai ter esse conflito comercial entre as duas nações. Só para encerrar, Ronaldo, nós temos no Brasil uma comercialização de soja que pode ter ganho um pouco mais de volume no começo desta semana, mas que ela vinha em baixa ou menor do que aquilo que deveria se comparado a anos anteriores. Esse volume de soja comercializado, ali entre 55 e 60 milhões de toneladas, frente à produção, ainda é baixo? Teve alguma aceleração nesses últimos dias? Teve, na nossa medida aqui até que teve. A gente está falando em torno de 35% de soja comercializada. Mas para a gente aqui, Fabiano, não é um número muito diferente da média, está até um pouquinho abaixo da média dos últimos 5 anos, mas não muita coisa, não é um número muito diferente do ano passado, está um pouquinho acima do ano passado. Ano passado a gente falava em torno de 30%, a média perto de 40%, e esse ano a gente está falando para esse período em torno de 35%. Então você está vendo que está bem parecido. Mas o engraçado, o interessante é que 35% de soja esse ano não é 35% do ano passado. A gente está falando de a expectativa de um volume maior. Já começaram os terrorismos, já começaram as notícias falando que o Brasil não tem capacidade de armazenagem, que a gente vai ter problema estático. Muitas dessas notícias começam a ser fomentadas pelo próprio governo. A gente já viu alguns agentes do IBGE começando a fomentar esse tipo de informação. Isso vai impactar. Isso vai impactar também, obviamente, o setor logístico. Os fretes vão começar a apertar. Só que um ponto que é importante é entender que a soja ela só entra toda de uma vez se for possível a colheita. Enquanto as chuvas não permitirem, a gente teve alerta ontem do IMET de chuvas para essa semana para 15 estados, e pega o centro-oeste em cheio.
mais de 100 milímetros, é um absurdo, assim, esse volume de água que é esperado. Mais de 100 milímetros para uma semana, ventos acima de 100 quilômetros por hora. Não é que isso vai acontecer, é um alerta que a possibilidade é grande. Então, se a colheita não consegue avançar por causa do clima, a gente, obviamente, vai ter caminhão parado esperando, e o problema logístico, o problema de estático de armazenagem, ele vai ficando mais para frente, ele não vai ser sentido agora. Então, a gente vai ter que, de fato, esperar a colheita começar a avançar para esse percentual de comercialização começar a fazer efeito. A gente tem monitorado a intenção de muitos produtores de guardarem e esperarem, independente se isso seja uma estratégia assertiva ou não. Muita soja já foi vendida, as primeiras sojas a saírem agora vão ser para entrega, não é soja que está vindo para o mercado, é soja que está cumprindo o contrato. Então a gente acredita que pressão de soja nova, aquele excesso de oferta, ainda não vai ser essa semana não, provavelmente no final da semana que vem ou talvez na próxima, Fabiano.